Finados e finadas, hoje faremos um vídeo aqui no Instagram que vai rodar no IGTV com o nosso assunto da live de hoje, certo? Às 21 horas no YouTube, que será a última aula do quarto módulo de necrópsia. Para semana que vem estaremos no primeiro módulo de tanatoplexia, ok? Vamos falar de modificação dos corpos pós-morte, tá? O que significa isso, professor? São as temperaturas e os estados de decomposição que os corpos passam assim que são resgatados de um homicídio ou resgatados de uma situação de morte violenta. É para isso que é feita a necrópsia, ok? Bom, após os corpos, as reações cadavéricas vão de acordo com o clima, de acordo com o ambiente que esse corpo foi resgatado. Às vezes o corpo é resgatado em um lugar muito frio, ou às vezes depois de vários dias. Então, esses processos de danificação do corpo, eles têm alguns nomes, tá certo? E a gente vai estudar agora um a um, para que cada vez a gente aprenda mais sobre o corpo, certo? Vamos usar palavras gregas, porque são as terminações técnicas que tem que ser usadas. No caso, tá? O argon mortis, tá? O argon mortus, né? O ringo mortus e o levinor mortus. São essas três características que vão explicar esses três estágios das modificações do pós-morte, certo? As alterações oculares são observadas nisso, a coagulação do sangue, a autolise e a putrefação, tá? São essas quatro coisas que são avaliadas dentro do corpo a cada avaliação dessa, certo? Vamos lá. No órgãos mortos. O que significa a palavra argo, professor? Frio, tá? E mortos é morte, né? Então, frio da morte, corpo frio da morte. O resfriamento gradual de um cadáver vem decorrente de várias paradas e várias funções vitais. E o acesso do metabolismo. Então, quando há toda a parada do organismo, quando a cessação do metabolismo, então há um resfriamento natural, o corpo cai a temperatura. É logo no início da morte, né? Quando o corpo é encontrado com a morte, por exemplo, depois de 1 hora. Então ele entra nesse período, que é o argon mortis, tá certo? É o resfriamento gradual do cadáver. Resfriamento gradual do cadáver em decorrência da parada de funções vitais, certo? Cessando completamente o metabolismo. Então, esse estágio é chamado órgãos mortos, ou significa frio da morte. Beleza? Vamos lá. O corpo geralmente fica abaixo dos 20 graus, tá? Entre de 20 a 23 graus, perdendo equivalência. Isso é o órgãos mortos, certo? No segundo caso, no segundo plano, é o rigor mortis, significa rigidez cadavérica, tá? É a palavra também que vem do latim, do grego, significa isso. Quando eu usar essa palavra rigor mortis, é que significa rigidez cadavérica. O que é esse sinal? É um sinal de reconhecimento quando a morte é causada pela mudança bioquímica dos músculos. Já está dizendo, a rigidez total do corpo, certo? Passou o primeiro porém, que é o do Argos, quando chega no Rigos, é a rigidez cadavérica. Os músculos, as mudanças são bioquímicas das transformações dos músculos, causando o endurecimento desse corpo, certo? E a impossibilidade de mexer ou manipulá-lo, né? Então, pronto. Então, o primeiro processo é o resfriamento. O segundo processo, quando ele está nesse estado, ele fica completamente rígido. Então, o que acontece? É necessário, às vezes, deixar esse corpo descansado por algum período, para que ele possa ver uma anamolência dos músculos e poder remexer. Você não pode nem mexer no corpo quando ele está com a rigidez cadavérica, porque pode haver até uma lesão. Ô, professor, mas a pessoa não está morta, mas não podemos, nós como profissionais da área das ciências mortuárias, não podemos provocar lesões em um cadáver não, pessoal. No corpo não. Temos que respeitar esse processo que leva de 2 ou 3 horas, até 4 horas depois, para poder fazer a manipulação desse enterro. O que acontece por sepultamento? Na maioria dos casos, não há esse tempo hábil. Então, muitos corpos, às vezes, são sepultados com a resistência cadavérica. Por quê? Porque a família tem a pressa de não fazer um trabalho de tanato, de não fazer um gasto, ou às vezes a necessidade. 90% das famílias hoje, da nossa região aqui, são famílias pobres, que não podem investir em um trabalho de tanato. Então, quanto mais rápido esse sepultamento for feito, é melhor para as famílias, porque assim, a despesa diminui muito. Então, quando se vai fazer um sepultamento hoje de uma pessoa, que pensa na despesa que vai ser gerada, né? Com a compra da urna funerária, com a compra do local. Geralmente isso não tem acontecido com tanta força, por quê? Porque hoje em dia várias pessoas têm plano, pagam R$ 25, R$ 35, até R$ 15, tem um plano funerário e às vezes podem até sossegar nesse processo. Porém, não é costume nosso brasileiro de ter um sepultamento prolongado. As pessoas de baixa renda principalmente, não estou aqui menosprezando, estou dizendo que é o fato, é o que se vê hoje na área de ciências mortuárias, que as pessoas que não têm o poder aquisitivo querem o mais rápido possível sepultar esse indivíduo para não ter custos com isso.
Então, às vezes, a maioria desses corpos são enterrados com a rigidez catavélica ainda, pessoal. Então, isso é rigidez catavélica. Geralmente, depois de 4 horas que o corpo está falecido. Não é isso? Então, o que acontece? O primeiro período ele é um resfriamento normal, do segundo período vem a rigidez e às vezes nem as etapas do tempo. Por isso que algumas funerárias levam um certo tempo para fazer o sepultamento, porque é necessário que esse corpo venha a amolecer, ele venha passar esse processo, certo? Essa pessoa morre há pouco tempo, então ela tem um certo tempo para poder diminuir a rigidez catavélica, mas às vezes a pressão é tão grande de fazer o sepultamento que a maioria das vezes do corpo acaba sendo enterrado com a rigidez catavélica, que é o famoso, né, o rotis mortis, né, rigor mortis, que é esse processo, bonito na palavra, né? Você pode ver algumas fotos que vocês vão ver depois, eu vou deixar essas fotos depois aqui no Instagram para você observar e ver como fica esses corpos. Até com medo de colocar aqui no IG, né? Eu vou ter que procurar saber se eu posso colocar essas fotos ou não. Isso é um material de estudo, eu tenho que saber, porque tudo que eu posto aqui vira protesto, beleza? Vamos lá. E a terceira parte, mais simples ainda, é o livor mortis. O que é isso? São as manchas catavéricas, as manchas cadavéricas. Quais são essas manchas cadavéricas, professor? São aquelas manchas arruscadas, esverdeadas, que começam a aparecer já no terceiro processo. Significa, o que a palavra em si, do livor mortis, significa. Ocorre em virtude da o quê? Da hipostase, já na qual ocorre o que? A sedimentação do sangue, líquidos peliculares locais mais inclinados para o corpo, vai aparecendo aqueles locais mais fortes, né? Geralmente no abdômen aparece muito isso, aqui na altura da horta aparece muito isso, né? Daqui do pescoço, geralmente, assim, perto da faringe aparece, algumas pessoas no rosto aparecem essas manchas, então já é o sangue, já é o sangue tessulares, tá? Nos locais, inclinando o corpo. Iniciar as manchas pode se desfazer também mediante a pressão digital. Quando você coloca o dedo em cima, você vê que ela recua. Depois ela torna ao local novamente. Então, é o terceiro estágio desse cadáver. Então, nesse terceiro estágio, esse corpo aparece assim, com essas manchas. Geralmente, às vezes a mancha pode destornar da pele. A pessoa pode ser uma pessoa negra e a pele ficar branca. Às vezes a pessoa tem uma mancha no local que ela destona da pele comum. Isso já aconteceu comigo num trabalho, quando eu fui fazer uma necromaquiagem, né? Demorou-se muito para se ligar para a gente fazer o serviço, e quando chegou lá, o corpo já tinha manchas que ficou difícil cobrir com a maquiagem. Então, são processos que o corpo precisa ter, porém a família tem que se preocupar, porque dá condições ao profissional de realizar um trabalho. Porque se demorar muito realmente para fazer um serviço, demorar muito para esse corpo ser feito todo o processo de tratamento, às vezes a ocultação o sepultamento tem que ser adiantado por causa disso. Então, às vezes, a própria funerária tem pressa em adiantar o sepultamento, porque esse corpo não resistirá mais se não passar pelo processo de tanato, certo? Então, os 3 processos são esses, certo? Que se fala da necrópsia são esses, tá certo? O argo, né, que é o primeiro processo de esfriamento, né, e aí vai, e aí vem o primeiro é o argo, com certeza o argo é o primeiro processo, depois vem o rigor e acaba no livor, certo? São esses 3 sinais. Hoje, claro que a plataforma não dá esse espaço para a gente explicar isso melhor, porém hoje na live, ao vivo, lá no Instagram, lá no YouTube, eu vou poder dar uma aula melhor, vou explicar, vou colocar as fotos se for necessário na página também. Então o conteúdo é bom, é finalizado, esse conteúdo é muito importante. Saber esses 3 estágios é muito importante para você que quer trabalhar na área de necrópsia, sendo ela veterinária ou animal. A única diferença são as circulações sanguíneas que precisam estudar a cada caso. Beleza? Um abraço a todos, fique com Deus, dá o like, compartilhe o vídeo e assiste meu vídeo até o final. E não esquece de hoje lá no YouTube às 21 horas. Necro Samurai, Ciências Mortuárias e Saudações Fúnebres.